Bom dia, feliz sábado. Deus abençoe cada um. Obrigado, irmão Lia, pelo convite. Agradeço. Eu ia vir de qualquer jeito. Aí eu acho que nós não vamos aproveitar e já põe para pregar, já que quer vir, né? Queridos, é um prazer estar aqui, vocês sabem disso. Então eu estou aqui chovendo molhado, né? Falar que é um prazer estar aqui com vocês aqui. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu acho que só a escola sabatina já bastava, né? Porque foi trazido para nós aqui temas tão relevantes que acho que dispensa mais alguma coisa, né? Mas como nunca é demais a palavra de Deus, então nós vamos falar mais um pouquinho aqui, né? Com a permissão de vocês aqui. E entre alguns temas que a gente poderia trazer aqui, eu pensei em trazer um pouquinho, falar sobre a vida de uma pessoa. É um camarada aí que a gente conhece bem, que é o apóstolo Pedro, né? E Pedro, para mim, é uma figura diferenciada ali, né? Todos são, né? Todos têm os seus particulares ali, mas Pedro tem um deles ali que é muito interessante, né? Eu sempre falo assim, eu não costumo colocar título nos meus sermões. Já faz uns 4 sermões que eu falo isso e todos eles têm um título, né? Eu falo assim, mas hoje esse aqui eu trouxe, né? Esse aqui eu pus, já é o quarto esse aqui também, um olhar que transforma, né? Eu pensei no apóstolo Pedro ali. Pedro era um camarada diferenciado. Só que antes de falar exatamente sobre Pedro, também quero orar e gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Pai querido e nosso Deus amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos numa congregação aqui nesse lugar, buscando ao Senhor no teu santo dia, Pai. Agradecendo por todas as bênçãos que não foram derramadas e por aquelas, ó Pai, que o Senhor conquistou a tão grande preço que é a salvação, a vida eterna. Nos momentos que se seguem, fala o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Por exemplo, né, Pedro, ele tinha algumas características que eram interessantes. Quem era Pedro a princípio? Né? Mateus 4, verso 18, eu vou estar falando aqui, mas se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Mateus 4, 18 vai falar assim, ó, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam, né, os 2 irmãos, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então aqui já mostram, eles, homens pescadores, pescador naquela época, né, como hoje também, homens rudes assim, difíceis, né, brutos ali, né, e não letrados como você pode pegar Paulo, Lucas, que era médico, Paulo que foi criado nos ensinos da palavra de Deus, ele era assim, né? Pedro, em João 6, versos 67 e 68, é um camarada que foi digno de elogio. Quando as pessoas estavam se afastando de Jesus, aí estavam indo embora, os discípulos se dissipando ali, o verso 67 fala assim, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Responderam Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Para quem que nós vamos, Senhor? Isso é digno de nota, né? de elogio para Pedro, né? Todo mundo está saindo fora e de repente Jesus fala, e vocês também querem ir? Falo, Senhor, para onde que nós vamos? Né? E eu fico pensando isso hoje, né? Trazendo para nós, se eu sair daqui, vou para onde? Que esperança que esse mundo aqui pode me dar? Que esperança, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Você sabe que antes de me converter, essas perguntas ficavam na minha cabeça. Eu falava assim, gente, o que vai ser de mim? E aí? E o que é a vida? E sempre eu tive no meu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus. E nunca tive uma até então, né? Até os meus 20 e poucos anos aí. Minha casa, meus pais me criaram muito bem, eu amo meus pais e agradeço a Deus pela vida deles, mas não tinha informação que eu tenho hoje. Né? E aí, quando você aprende, aí você fala assim, para quem que eu vou? Para onde que eu vou? Né? Para que lado que eu posso ir? Só Deus tem as palavras de vida eterna, mas também Pedro, ele era digno de repreensão, às vezes. Né? Quando você pega lá Mateus capítulo 16, versos 21 a 23, fala assim, né? Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes
e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha que Pedro, né, é até engraçado, né, porque é meio ousado, né? Jesus fala aquilo: olha, eu vou sofrer na mão dos anciãos, dos escribas, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Pedro: Senhor, por gentileza, chamou a parte, né? Puxou e falou: não fala isso, não tem compaixão de ti, né? Porque isso de modo algum. E aí, qual que é a frase de Jesus agora repreendendo ele, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, né? Quer dizer, naquele momento ele foi digno de elogio, né? Falou assim: não, só tu tens a palavra de vida eterna. E agora Jesus, né, fala assim: arreda Satanás, né? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens, né? Pedro também, ele era impulsivo, né? Ele era sanguíneo, né? E colérico, né? Você juntou as duas coisas numa pessoa só, o bicho era explosivo, né? Era uma mistura lá de dinamite com nitroglicerina junto lá, e gasolina, e você põe tudo lá, e pólvora, tudo isso aí era o Pedro, né? O Pedro era assim. Né? Mateus 14, verso 28, fala assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Naquele momento ele desce, porque ele tinha essa impulsividade, né? Ele se lançava mesmo. E aí o pessoal tudo ali falou: não, é o senhor mesmo? Então pede para que eu vá aí com o senhor. Ele falou: vem, Pedro. E ele pegou, desceu do barco, todo mundo ficou vendo ele caminhando nas águas. Chega um momento que começa a afundar, né? Porque ele perdeu os olhos, né? Aquele olhar em Cristo que ia sustentar ele. E aí o que acontece? Começa a afundar, né? Ele começa a mostrar ali a fé que ele tinha ali, que tinha uma certa fragilidade ali. Agora, Pedro também, ele era engraçado, Pedro. Pedro tinha umas coisas assim, que eu acho ele eu vou falar personagem, mas era uma pessoa, que era personagem da pessoa que é uma historinha, né? Mas era uma pessoa engraçada, e tinha algumas coisas meio cômicas, né? Lá em João 13, versos 6 a 10, vai falar assim, ó: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele ficou indignado com aquilo lá, o lava-pés. O Senhor vai lavar os meus pés? Né? Porque ninguém tomou uma iniciativa. Aí Jesus pega e vai dar uma lição, né, para eles lá, e Jesus vai lá e põe se cinge ali, né, e vai lavar os pés. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Calma, Pedro, você vai entender. Você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Aí ele vai falar assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. É até engraçado, porque Jesus falou assim: eu vou te lavar os pés. Não, do jeito nenhum, você não vai me lavar os pés, não, né? E aí ele vai falar assim: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. A questão, né, esse pensamento de não ter parte com Jesus era demais para Pedro. Ele falou: de jeito nenhum. Aí o que ele responde? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele falou: então lava tudo, né? Aí Jesus vai corrigindo essa situação, né? E ele fala assim: Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, por causa de Judas, né? Mas olha só que interessante, né? Então, o senhor vai me lavar o pé? De jeito nenhum. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Eu falei: não, Pedro, é só os pés, porque quem já se banhou, agora é só os pés. Então ele tinha essas coisas meio cômicas na vida dele. Agia de forma irrefletida também, né? Quando você pega João, capítulo 18, verso 10, ele vai dizer assim, ó: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então ele vai lá agora assim, né, puxa da espada e ninguém vai prender o meu senhor, nada, né, e arranca a orelha do Malco ali, quase matou o cara. E aí Jesus vai lá, né, e Jesus amarrado, né, ele como se não tivesse nada acontecido, né, solta ali, pega, bota a orelha do rapaz de volta, e ninguém se dá conta disso daí, né? Mas Pedro era impulsivo demais. Ele tinha essa impulsividade, era muito forte, ele agia sem pensar.
né? Isso era terrível na vida de Pedro e causou muitos danos para ele. Agora, chega um momento que é o ponto da virada na vida dele. É aquele programa 180 graus, né? O ponto da virada. Né? Então ele vai chegar e vai mudar a vida dele totalmente. Isso está em Mateus 26, 31 a 35. Vai falar assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha, né? Ele fala, ousadia e contrariando o que Jesus estava falando. Jesus falou que, né? Jesus tinha acabado de falar assim: vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito que isso vai acontecer. E aí ele vai falar assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro vai falar assim: isso pode ser um pé de tropeço para todo mundo, para mim não. E aí o que Jesus vai falar para ele? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Pedro, presta atenção, antes que o galo cante, né, a outra versão lá, acho que é Lucas, ele vai falar que ou João, vai falar que são 2 vezes que o galo cante, mas enfim. E ele vai falar assim: tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E aí qual que é a resposta de Pedro? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí nós estudamos essa semana aí, tudo que o Senhor falou, faremos, né? Só que aqui o problema, qual que era? Ele estava contrariando frontalmente a palavra de Jesus. Jesus está falando assim, ó, vão ferir, né, o pastor, as ovelhas vão sair fora. Está escrito isso. Não, ainda que pode ser uma de tropeço para todo mundo, para mim não. Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. Ainda que me seja, né, necessário morrer contigo, jamais negarei o Senhor. E o que Jesus faz? Falou assim: Pedro, vai ter que esperar para ver, né? Vão ter que deixar acontecer a situação aí. Então você vê que Pedro ali, até aquele momento, existia essa impulsividade, mas também era motivado pelo seu orgulho. Né? Ele queria servir a Cristo, mas ele achava que ele sabia até mais que Deus ali, que Cristo estava falando, estava negando o que o próprio Jesus estava falando. Falou: o senhor está enganado. Eu não. O senhor pode falar de outro aqui, mas eu não. Pedro mal se conhecia. Esse era um dos problemas de Pedro. Ele não tinha ainda um autoconhecimento que pudesse fazer com que ele se rendesse a Cristo. Ele não se conhecia, ele achava que se conhecia, né? E é interessante porque o que Jesus está fazendo aqui. Aí Jesus faz um chamado semelhante, não igual exatamente, mas semelhante à sua igreja. Ele também fala para a igreja, no final dos tempos, para a igreja de Laodiceia, a situação da igreja. E quando você vê o Espírito de Profecia, ele vai dizer que não teve metade da atenção que deveria ter o testemunho da testemunha verdadeira da igreja de Laodiceia. Você é miserável, ou tem versão que fala: tu é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Só que a gente busca, talvez, interpretar isso de alguma outra forma e fala: não, mas não é assim, não, mas isso aqui é para essa situação. Não, mas não é assim também, entendeu? E aí ele talvez tenha desculpas para dar, como Pedro está fazendo ali. Continuando aqui, a parte seguinte vai falar assim, Mateus 26, 69 a 75. Vai falar assim: ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou. Primeira vez. Jamais, eu não, ainda que todos se neguem, se escandalizem, eu nunca. Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez. Com juramento, negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. É interessante que em Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62, acrescenta um detalhe que Mateus não pôs, né? Qual que é? Ele fala assim, ó: e voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Pedro viu o olhar de Cristo. Ele, naquele momento, ele vê Jesus Cristo, imagine, já sofreu ali, tinha apanhado tudo, e Jesus lança o olhar de Pedro. Nós somos da época, né, eu acredito aqui, e daquela olhada do pai, né? Que o pai olha assim, você já sabe que haverá choro e ranger de dente depois, né? Aquela situação. O olhar de Jesus não é esse olhar. O olhar de Jesus não é de condenação. O olhar de Jesus é de compaixão. Isso é que doeu mais na vida de Pedro. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, teve uma época aqui na minha vida que eu andei meio rebeldezinho, né? Então vivia, estava dentro da igreja, mas estava vivendo a minha vida ali. E nessa época eu sempre fui dizimista. Nessa época eu não estava fazendo isso não. Nós tínhamos comprado o nosso primeiro apartamento, estava difícil de pagar, e eu peguei e falei assim: vou ajudar aqui depois, ponho lá o dízimo, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu já estava fraco na fé. E passou um bom tempo assim. Aí, minhas tias, eu tenho uma tia, a outra estava viva ainda, elas moravam no interior, e chegou na casa da minha mãe me liga e falou assim: Marcos, suas tias estão aqui, né? Contei essa história para vocês? Então eu falei assim: suas tias estão aqui, querem te ver. Eu falei: tudo bem, né? Mora no interior, é lógico, né? Quer me ver. Cheguei lá, só tava uma, né? E tal, e beijo, tal, não sei o que, tal. Querendo ver o sobrinho, né? Tô aqui, né? Tal. Aí ela me pegou e entregou um papel para mim, assim, né? Depois, não, conversando, como é que você tá? Tô bem, tia, tá? Aí eu trabalho, tudo bem. Aí entregou um papel para mim. Aí eu peguei o papel, isso aqui é para você. Falei: tá bom, tia. E li lá o número do contrato do meu apartamento, né? Eu li ali, falei o contrato do meu apartamento, beleza, né? O quanto faltava, o valor que faltava, né? E tava quitado, né? E eu li o número do contrato assim, e vi o valor, né? O valor quitado, né? Olhei o número do contrato, vi o valor, né? Quitado. Aí eu peguei, né? Olhei assim o número do contrato, né? Eu não estava entendendo. Eu falei: o que quer dizer isso aqui? Estava o número do contrato do apartamento lá, do banco, da Caixa Econômica Federal, do contrato, e estava o valor que eu devia quitado. E não estava caindo a ficha. E depois, quando eu comecei a chorar ali naquele momento, né? Eu chorei mais por gratidão a Deus. Eu falo gratidão, mas não é bem essa palavra, né? Como Pedro fez aqui. E gratidão à minha tia, né? Mas o meu choro maior foi ver como Deus me trata. Deus não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata de uma forma como nós não merecemos. E esse foi o olhar de Jesus para ele. E é isso que trouxe mais arrependimento e choro amargo para Pedro ali. Pedro, ele olha aquela situação e fala assim: ele falou isso para mim. E eu neguei ele. E o olhar de Cristo para mim não está me condenando. E é isso que doeu mais. Talvez, para mim também, né, naquele momento, se tivesse ter sido fogo do céu, eu falasse: amém, pelo menos eu estou errado mesmo. Mas Deus não fez assim. Ele usou pessoas, e vocês não sabem, essas minhas tias são ateias, né? Mas Deus não tem essa, né? Deus usa quem Ele quiser. E usou elas ali, por misericórdia, para me dar uma lição. Ele falou assim: filho, eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua confiança, da sua fé, da sua fidelidade. Eu arrumo todas as coisas. Não importa o jeito que estejam, né? Eu estou olhando por você. E aquilo para mim eu chorei muito ali, né? E minha tia estava achando exatamente que eu estava pensando mais nela, né? Ou nelas, né? Eu falei assim: puxa, tá bom, que bom que você ficou feliz, né? Eu fiquei feliz, lógico, mas a dor
de ter me afastado de Deus ali e ver como Deus estava me tratando foi muito maior, né, naquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro naquele momento. Nessa época aí que eu estava afastado de Deus, chegou um momento que eu não estava aguentando mais ali. É engraçado, né? Parece que a gente, quando percebe que Jesus é a fonte de todo bem, toda graça, chega um momento que você sente aquela dor de eu não quero me afastar, é muito ruim me afastar do Senhor. É ruim demais você experimentar da fonte da água da vida e você separar daquilo. E aí eu estava em casa sozinho, a mãe estava trabalhando, a Júlia estava na escolinha e eu estava em casa sozinho. Daí eu chorei, mas chorei demais. E a minha oração se resumia a uma palavra: misericórdia. Porque eu estava errado, porque eu era culpado, e Deus se mostrou como para mim? Misericordioso. Que Deus maravilhoso. Isso me mostra como eu devo tratar as pessoas, né? Exatamente com a mesma misericórdia com que eu fui tratado. Você sabe que no grego existe 4 palavras para amor, né? Você tem desde ágape, né? Ele fala aqui que ágape é o amor incondicional, né? Caridoso, né? Você tem o eros, o amor romântico, o amor sexual, de um homem para mulher. Você tem o filia, que é o amor de amizade. Você tem o storge, que é o amor familiar. Então, eles usam essas 4 palavras ali para descrever o amor ali no Novo Testamento, né? O que acontece agora com Pedro? Ele negou 3 vezes ao Senhor. Lá em João capítulo 21, e versos 15 a 17, vai dizer assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? A palavra amas-me ali, né? Ou tu me amas, né? A palavra amor ali é a palavra ágape. O que é? O que eu falei que era? Amor ágape era o amor incondicional, caridoso, né? Só que como que ele responde? No português ele sabe que eu te amo, né? A palavra amor. Mas no grego é a outra palavra, é a palavra filéu. Por quê? Porque é um amor assim de amizade, não é esse amor. Só que como ele responde agora? Ele poderia chegar e falar assim: não, né? Eu amo o Senhor mesmo, de forma incondicional. Mas ele sabia que Jesus conhecia ele já tinha chorado amargamente por ter traído, por ter ido contra Jesus, e agora ele não tem como falar para Jesus assim, algo que Jesus sabe, que Jesus conhece o coração dele. E ele fala assim, né? Como se eu usasse a palavra, né, tu me ágape, né? Ele fala: não, Senhor, eu te filéu, eu te amo como um amigo, né? Eu ainda não sei amar desse jeito como o Senhor está falando. E Jesus falou o que para ele? Vai embora então, sai fora. Apacenta as minhas ovelhas. Deus não lança fora. Ele continua aqui, verso 16: tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me ágape de novo? Tu me amas, né? Ele já tinha perguntado isso antes, agora está perguntando de novo: você me ama dessa forma incondicional? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele falou assim: Senhor, eu te amo, mas eu não cheguei ainda a isso daí. Né? Eu te amo, eu tenho uma amizade, eu tenho um amor pelo Senhor, mas ainda não consigo amar dessa forma, né? E ele vai falar assim: apacenta, né? Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Sabe qual é a palavra agora? Filéu. Jesus pergunta: você me ama? Você me filéu? Você me ama com amor de amigo? E aí ele responde assim: Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, né? O filéu respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes todas as coisas. Não adianta eu querer mentir para o Senhor, não adianta eu querer ir contra o Senhor, não adianta eu querer negar aquilo que o Senhor sabe quem eu sou, que o Senhor falou para mim. Eu te filéu, né? E Jesus vai falar assim: apacenta, né, as minhas ovelhas. Então daí por diante, Pedro já não tenta mais disfarçar a sua condição. Ele aceita quem ele é. E só assim pode haver crescimento. O problema de Laodiceia é que ela não sabes. E não sabes que tu és pobre, miserável, cego, nu. Não sabe. Pedro, ele não tinha consciência de quem ele era até então.
E Jesus teve que fazer com que ele, entre aspas, né, quebrasse a cara para que ele encontrasse, entendesse, né, encontrasse o verdadeiro eu, entendesse o verdadeiro eu, quem ele de fato era, e saber que Jesus sabe quem ele era e não lançou fora ele em nenhum momento. Nunca Jesus fez isso. Nós estudamos aí, nós falamos aí sobre a idolatria. Quem é do Senhor, vem a mim, ainda deu uma chance para o povo. Mas tem gente que ainda ficou irredutível, né? Pedro, naquele momento, ele é reconciliado com Jesus Cristo, com Deus. Ele é transformado. Agora, para a igreja, no final dos tempos, eu acho que não vai ter esse tempo aí. O momento de nós entendermos a nossa mudança é agora. O momento de nós entendermos que nós devemos mudar, ser transformados, né? É nesse momento aqui. Por isso que em Hebreus fala e repete, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Por quê? Porque é agora, o momento é agora, né? Você sabe que quem caiu num pecado também terrível foi Davi, certa vez. E Davi tem um dos salmos que eu acho que eu me identifico, e um dos salmos mais lindos que tem, que é o 51. No Salmo 51, versos 10 a 12, ele vai falar assim, ó, cria. Essa palavra cria, a palavra cria no hebraico, quando está relacionada com Deus, é a palavra bara. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou é bara. Bara é só relacionada a Deus. Só Deus. Não existe nenhuma criatura que possa criar, que no hebraico, no original, existe, a palavra é bara. Mas aqui é bara. E ele fala assim, cria, ó Deus, um coração puro. Faz em mim, Senhor, só aquilo que o Senhor pode fazer. O anseio, acho que de cada um de nós, como seres humanos, quando foi de Pedro, é essa criação que só Deus pode fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Veja que desejo, a diferença dele para Saul era o desejo dele de ficar com Deus. A diferença de Pedro para Judas era a questão de querer ficar com Deus. A diferença dentro dos hebreus que pecaram ali na idolatria era o desejo, quem vem aqui, o Senhor vem a mim, é o desejo de ficar com Deus. Não é a queda. Porque a queda não tirou, não fez com que o Deus reprimisse o povo. Mas é a questão de não desejar a reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deseja andar conosco, ser íntimo de cada um de nós. Quando Jesus está batendo na porta da igreja de Laodiceia, é porque essa intimidade não existe. Você vê que, apesar disso, as batidas de Jesus na porta é a sua existência, dizendo, quem é do Senhor, vem a mim. É isso que ele está fazendo para uma igreja que é dele, mas que de alguma forma está insistindo em viver separado de Deus. Eu não sei se nós vamos ter um tempo como o próprio Pedro aqui teve. Tomara que nós venhamos, se for o caso, nos compenetrarmos em quem nós somos e, se preciso for, chorar amargamente. Eu gosto daquele hino do pastor Fernando Iglesias, né? É feliz quem já chorou por perceber que é um pecador. É feliz quem fez isso. Eu já chorei assim. E vou falar para vocês, não é bom não. Mas eu vou falar para vocês também. Por outro lado, eu me sinto feliz por isso ter acontecido comigo. Porque às vezes nós estamos nos enganando, achando que estamos vivendo com Cristo. Cabe cada um fazer o quê? Um exame do seu próprio coração. E aí faz o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável, não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Gente, que coisa maravilhosa. Pedro, a partir daquele momento, era um outro Pedro.
Às vezes, né, a gente tem, né, o velho homem tende a puxar a gente assim, mas ele era uma nova pessoa. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. O olhar de Jesus fez toda a diferença. A falta de olhar de Pedro na andar do mar fez toda a diferença também. E Jesus, Deus, né, pede lá em Isaías 45:22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, né? Hebreus 12, 2 vai falar assim, olhando firmemente. Que tipo de olhar que é? Firme, né? Firmemente, eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que estar firme ali. Eu sei que as coisas não estão boas aqui nesse país, as coisas estão tudo ruim, nós estamos vendo coisas acontecendo de ruim, injustiça se multiplicando, mas qual que é a minha direção? Os meus olhos têm que estar onde? Firme no autor e consumador da minha fé. Porque eu só vou conseguir passar pelos eventos finais desta forma. Eu só vou ter uma vida feliz, vitoriosa com Cristo dessa forma. Eu só vou ser bem sucedido com Jesus desta forma, né? É isso que Deus pede para cada um de nós. No Espírito de Profecia, tanto no Caminho a Cristo, meditação exaltar, mente, caráter e personalidade, ele vai falar assim, né? Pelo contemplar, somos transformados, né? É exatamente isso que Deus pede de nós. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Quem estiver ligado a ele vai fazer o quê? Vai dar fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Como que qual é a minha incumbência? É dar fruto? Sim ou não? Sim. Não, a minha incumbência está ligada à videira. O fruto é consequência natural disso aí. O que Satanás quer? Que você não esteja ligado à videira. Você não esteja olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Que você olhe para todas as coisas à sua volta, menos para Jesus Cristo. Às vezes são até coisas boas, estou falando de idolatria, às vezes nós podemos idolatrar a igreja, os 10 mandamentos, tudo pode ser idolatria, se colocamos acima de Deus na frente dele. Então, até coisas boas podem ser. Jesus é o autor e consumador da tua fé. Ele é o teu Salvador, é Ele que te redime, é Ele que morreu por você e é Ele que vai voltar para você. Para Deus é inconcebível, na mente de Deus, passar a eternidade sem você. Que coisa maravilhosa, né? Não passa isso na cabeça de Deus, de jeito nenhum. E vai ser uma dor muito grande no coração dele se nós, porventura, algum de nós, faltarmos lá. Pode ter certeza que ele já sabe que quem não vai estar lá desses 8 bilhões de pessoas. Ele morreu por cada uma delas. E isso é uma dor muito grande para Deus. Mas que nós possamos dar alegria ao Senhor de estarmos para sempre com Ele por toda a eternidade. Amém?